Olá, hoje eu quero falar para você acerca dos apologistas papagaios. Você já ouviu falar nesta expressão apologista? Apologista é alguém que defende racionalmente a fé. E existem vários apologistas papagaios. Agora, por quê? Você saberá neste vídeo. Em 1 Pedro 3,15, há um texto clássico ali onde é dito que nós devemos santificar a Cristo no coração e estarmos preparados para responder a cada um que pedir razão da esperança que há em nós. É trabalho seu e meu, de algum modo, sermos apologistas, ou seja, defendermos a fé e apresentarmos às pessoas as razões para a nossa fé. Alguns se envolverão mais e outros bem menos, mas isso não importa. O que importa é que quando alguém apresentar para você uma questão acerca da sua fé, você seja o tipo de pessoa que Paulo orienta-nos ali em 2 Timóteo 2,15. Ele diz assim, que devemos ser obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. O detalhe é que, infelizmente, existe, especialmente no Brasil, muitos apologistas papagaios. O que são apologistas papagaios? Eles só repetem informações de terceiros sem pesquisarem as fontes primárias. Vou lhe dar alguns exemplos. Existem várias distorções históricas e doutrinárias acerca do adventismo. Eu abordei sobre isso na minha dissertação de mestrado. Na minha dissertação de mestrado, o título foi História das Críticas ao Adventismo no Brasil. E eu percebi que há uma dependência literária e ideológica muito grande entre os críticos brasileiros. Para você ter uma ideia, o primeiro grande crítico do adventismo no Brasil, Ricardo Petrovski, dependeu ideológica e literariamente de Dudley Marvin Kenridge, um primeiro grande crítico do adventismo nos Estados Unidos, lá no século XIX, e que foi um adventista. Já o segundo grande crítico no Brasil, o pastor Nathanael Rinaldi, dependeu ideologicamente de Ricardo Petrovski, que por sua vez dependeu de Kenridge. Já os discípulos, tanto de Ricardo Petrovski quanto de Nathanael Rinaldi, dependem ideologicamente de Nathanael Rinaldi, que por sua vez depende de Ricardo Petrovski, que por sua vez depende de Dudley Marvin Kenridge. Ou seja, estamos cheios de apologistas papagaios aqui no Brasil. Quando escrevem sobre o adventismo, ao invés de conferirem adequadamente as obras que tratam do adventismo, eles acabam repetindo as distorções uns dos outros. E aí grandes editoras que publicam as obras de tais apologistas acabam tendo o seu trabalho editorial totalmente comprometido por essa viciante dependência ideológica e literária. Vou lhe dar só alguns exemplos. Existem críticos que até hoje afirmam que Guilherme Miller marcou a data de 22 de outubro de 1844. Isso não é verdade. Miller marcou um período. Pregador batista William Miller marcou um período que Cristo poderia vir no período ali de 1843 a 1844. Quem precisou a data de 22 de outubro de 1844 foi Samuel Snow, um millerita, um seguidor das ideias de Miller. Então veja a distorção histórica. Em relação a distorções doutrinárias, por exemplo, muitos críticos dizem que o adventismo é uma seita herética porque faz de Azazel, o bode Azazel, de Levítico 16, do dia da expiação, um co-salvador junto com Jesus. Só que isso é uma mentira, isso é dizer falso testemunho contra o seu próximo.
Porque a opinião adventista acerca do bode Azazel é a mesma de outros eruditos protestantes. Se você pegar, por exemplo, a obra Questões sobre Doutrina, né, você vai perceber aqui nas páginas 284 a 287, uma série de comentaristas evangélicos protestantes que também consideravam o bode emissário como um símbolo de Satanás que seria levado para o deserto, né? E que ele não faria expiação no sentido de tirar nossos pecados, mas de ser responsabilizado pelos pecados que levou as pessoas a cometerem. Então existem comentaristas como, por exemplo, Samuel Zimmer, presbiteriano, não é? J.B. Rotherham, dos Discípulos de Cristo, Guilherme Jenkins, congregacionalista, o Abingdon Bible Commentary metodista, depois William Milligan, James Hattings, William Smith, da Igreja Presbiteriana, e por aí vai uma série, James Strong, uma série de eruditos que creem como nós. Só que o detalhe é o seguinte, esses apologistas acabam, infelizmente, criando uma imagem distorcida do adventismo por falta de conhecimento. E alguns são até mal intencionados. Eu já refutei alguns artigos de alguns apologistas esclarecendo certas observações que eles fizeram, e o que eles fizeram, diríamos, a respeito? Nada. Continuaram propagando o mesmo erro, demonstrando claramente a má intenção deles. Existem alguns apologistas que, além de serem papagaios, eles são arrogantes, né? Alguns acham que podem ganhar debates no grito. Na verdade, só ganha debate no grito quem sabe gritar e quem não sabe comprovar as suas ideias, né? Bons debates você não pode tentar ganhar no grito. Você tem que ganhar através da boa educação e da exposição das suas ideias. Qualquer pessoa com um nível cultural médio vai saber diferenciar aquele que está gritando daquele que está expondo as suas ideias. E certa vez um apologista me acusou, né, me chamou inclusive de Leandro Nota de Rodapé, porque num debate em que eu estive com ele, o pastor Elias Soares, na HIT TV, ele me acusou por ter usado vários outros autores, não é, para apoiar o meu pensamento acerca da ressurreição de Moisés. Vou dizer duas coisas sobre isso. Primeiramente, nós temos que ter fontes para as nossas afirmações e precisamos ser humildes para registrar essas fontes. Eu aprendi uma vez na faculdade de jornalismo com a minha professora de História da Arte algo muito interessante. Ela falou assim: a nota de rodapé é uma forma humilde de você dizer que você não é dono do saber. Então, querido pastor, você que me acusa por ter usado várias fontes bibliográficas, você precisa ser um pouco mais humilde, não é? Em referenciar mais as suas situações. Porque muito das suas afirmações não têm referências e possivelmente são frutos da sua imaginação. Não é errado estudar, não é errado ter as próprias ideias, mas acusar uma outra pessoa de ser, diríamos assim, um manipulador ou um usador de notas de rodapé, se você não está disposto a fazer uma pesquisa, encontrar fontes que corroborem o seu pensamento, é no mínimo uma falta de cultura, né? E segundo ponto, nós precisamos usar outras fontes para mostrarmos o quê? Não é usar o argumento da autoridade, mas para mostrar que muitos apologistas são bem mal intencionados quando acusam o adventismo de heresia. Eles acusam o adventismo de heresia, mas não citam os outros teólogos protestantes que creem como os adventistas. E aí o público evangélico fica desinformado e a mente das pessoas é manipulada, porque as pessoas não têm acesso a tais informações. Existem eruditos protestantes que pensam como os adventistas acerca da mortalidade da alma e não são hereges por isso. Existem protestantes que interpretam o bode Azazel de Levítico 16 como nós e não são chamados de hereges por causa disso. Agora, por que nós temos que ser chamados de hereges? Isso é má intenção, não é disposição de aprender. Então eu convido a você, meu internauta,
Não seja um apologista papagaio que repete as ideias dos outros sem conferir as fontes primárias. Vá às fontes primárias. Quando você quiser falar sobre um movimento religioso, veja se é realmente aquilo que dizem que o movimento religioso está ensinando, veja se é realmente aquilo, para que você não caia no risco de ser um repetidor de ideias, de você fazer parte de uma escola apologética fraca, não é? Uma escola apologética no Brasil que, além de fraca, é tendenciosa e indisposta ao diálogo. É por isso que eu finalizo dando meus parabéns à Rede Internacional de Televisão, à RIT TV, e ao programa Vejam Só, muito bem dirigido pelo reverendo Heber Cocarelli. Dou meus parabéns também à ASTE, né, Associação de Seminários Teológicos, porque fez um dicionário de teologia e chamou um adventista, um teólogo adventista, para escrever um verbete sobre o adventismo. Parabenizo mais uma vez ao programa Vejam Só, porque o reverendo Heber Cocarelli, juntamente com a produtora Angélica e os outros produtores, tem feito programas de qualidade. Eles têm chamado adventistas para os debates, e a presença dos adventistas nesses debates, meus amigos, tem desmascarado e desmentido o erro. E acima disso, quando as pessoas não concordam com as nossas ideias e não são obrigadas a isso, pelo menos esses debates têm levado os dois lados da moeda para as pessoas. Parabéns à editora Haste pelo dicionário que convidou um teólogo adventista para escrever o verbete sobre o adventismo, convidou o Dr. Alberto Tim. Parabéns à RIT TV, ao programa Vejam Só, por permitir que o público tenha o chamado cruzamento de informações. Isso é jornalístico. O cruzamento de informações é apresentarmos as opiniões contrárias para que o público decida de qual lado vai estar. Parabéns ao programa Vejam Só por não ser um programa tendencioso como são muitos desses apologistas, não é, que nós percebemos aí pela internet. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas e tenha certeza, agora que eu terminei a minha dissertação de mestrado, eu estarei mais atento ao que esses apologistas aí estão dizendo. E eu até gostaria que você me informasse, quando você descobrir algum vídeo, algum link falando acerca do adventismo por um desses apologistas, seja o pastor Elias Soares, seja o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, seja o ICP, seja o CREA, não importa. Nos informe a respeito, que eu quero estar gravando vídeos, porque eu tenho certeza que os apologistas sinceros e bem intencionados corrigirão seus erros. Agora, aqueles que não são sinceros, somente Deus poderá julgá-los. Não cabe a você, não cabe a mim. Um grande abraço e até a próxima. Você quer estudar a Bíblia, aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico? Eu criei um seminário, o Seminário de Interpretação Bíblica, em que eu ensino o método da leitura atentiva. Você já ouviu falar sobre isso? Pois nessas 4 aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia, a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo. Aproveite! Aqui neste canal esse seminário está disponível para você. Será para mim uma honra lhe ajudar no estudo da Bíblia. Para você aproveitar ao máximo este canal, eu lhe peço 3 coisas. Primeiro, se inscreva. Inscreva-se no canal para você ser notificado. E para você ser realmente notificado, você vai perceber que tem um sininho. Clique nesse sininho e sempre que nós publicarmos algo de diferente, que com certeza será muito relevante para você, você será notificado. E o terceiro pedido que eu faço, compartilhe com as pessoas. Talvez você não tenha tempo para mandar mensagens bíblicas para todas as pessoas que você gostaria. Por que não aproveitar as respostas prontas para você enviar para aquelas pessoas que você quer ver no céu e quer ensinar acerca das verdades bíblicas? Tá ok? Aguardo então a você. Vamos trabalhar juntos. Que Deus te abençoe.